Rádio Brasil em Movimento. Comunicar para revolucionar. É isso aí, companheirada. Chegou a hora tão esperada e nosso congresso está prestes a começar. Foram mais de 2 anos de preparação coletiva, com discussões nos assentamentos, acampamentos, escolas, construindo junto o nosso programa agrário, organizando as condições para hoje estarmos aqui em Brasília e muitos não puderam vir, mas com certeza estão lá nas suas áreas acompanhando o nosso movimento. Lutar, construir reforma agrária popular. Essa é a Rádio Brasil em Movimento, direto do 6º Congresso Nacional do MST. E o nosso congresso está ficando bonito, companheirada. Somos 15 mil delegados e delegadas de 23 estados e mais 250 companheiros e companheiras da Delegação Internacional. Nossa ciranda Paulo Freire já conta com 700 sem terrinho. O acampamento ocupa uma área de 38 mil metros quadrados cheia de barracos. É um verdadeiro mar de louro. Nossas equipes estão organizadas e trabalhando muito para que nosso congresso aconteça. Companheiros e companheiras, enfrentamos o capital cada vez mais articulado e poderoso, sem pátria, sem povo e entreguista. Enfrentamos o capital internacional, enfrentamos o agronegócio, enfrentamos o Estado burguês e oligarca, enfrentamos uma mídia burguesa e preconceituosa. Mas, companheiros e companheiras, nesses 30 anos também tivemos conquistas. Com a experiência do passado e a esperança de um futuro liberto, e em nome dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra desse país, declaramos aberto o 6º Congresso Nacional do MST. Nós devemos afirmar o caráter da nossa reforma popular como um caráter de uma reforma agrária que traz, na sua essência, a luta de classes. Nós, ao longo dos anos, nós já percebemos que nesse país não é possível realizar a reforma agrária se nós não estivermos no dia a dia, constantemente enfrentando o modelo e enfrentando o Estado brasileiro. O maior trem do mundo, puxado por 23 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desempestadas, leva meu tempo, minha infância, minha vida, triturado em 330 vagões de minério e destruição. Lá vai o trem maior do mundo, vai se empesteando, vai sumindo, e um dia eu sei não voltará, pois nem terra, nem coração de pescar mais. Pancada, pancada, pancada de arrepio. Atualmente, a luta pela terra, ela tem uma outra natureza. Quer dizer, aquele jeito de fazer a luta pela terra, tendo o latifúndio como inimigo, que veio até os anos 2000, era um jeito de fazer a luta pela terra. Agora, qualquer ocupação de terra que a gente faça lá no interior da Bahia, do Rio Grande ou de Alagoas, quem enfrenta nós não é o latifúndio, mas é o banqueiro, mas é os meios de comunicação, é o setor financeiro, são as próprias transnacionais.
que é muito importante a luta pela terra, sim, apesar de dizerem muitos que isso é algo superado. É muito importante lutar pela terra, mas tendo isso como vetor de luta contra a propriedade privada, da luta contra o capital em toda e qualquer de suas formas. Por isso, o MST é perigoso, porque ele luta e luta com consciência de classe. Tu pode falar de qualquer coisa de reforma agrária, porque a reforma agrária ela é igual uma feijoada. Sem feijão não há feijoada. Tu pode botar toicinho, pode botar louro, pode botar o que quiser, mas se não tiver feijão, não é feijoada. A reforma agrária é a mesma coisa. Tu pode botar o adjetivo que quiser, mas se não começar distribuindo os latifúndios, não é reforma agrária. Então a essência da reforma agrária é começar repartindo a terra. Porém, não pode ficar só nisso. E agora a reforma agrária que nós defendemos tem que ser pautada por outros pilares além da terra, como, por exemplo, a produção de alimentos sadios. Notem a mudança ideológica. Durante o século XX, os camponeses diziam: quero terra para mim trabalhar. Agora nós temos que dizer: eu quero terra, mas é produzir alimentos para todo o povo. E é aí que adquire o caráter popular da nossa reforma agrária. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Nós estamos reinventando o jeito de fazer a luta, porque antes era bem simples. Ocupar de produzir pau, e depois fazer a roça e os fios. Agora a gente está sabendo e está experimentando, saboreando esse saber, né, essa consciência, de que é preciso ampliar o nosso jeito de fazer a luta. Para a educação, para a saúde, para a cidade, para o campo, para fora do Brasil. E em temas que antes a gente nem imaginava que poderia prosear, né? Como, por exemplo, a agroecologia. A fome virou fartura e na festa da colheita, viola e noite de lua, mutirão é harmonia, com cheiro de natureza. O sol se esconde na serra e a gente acende a fogueira. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. A agroecologia se coloca dentro do nosso projeto de rumo ao socialismo, do projeto de transformação social e como uma alternativa importante para os camponeses e para o campo, com o objetivo da produção de alimentos saudáveis, mas também dar o enfrentamento ao modelo do agronegócio e da agricultura perversa que está sendo colocada e impulsionada e financiada pelo Estado e pelos governos. Quando se envenena a terra, a chuva leva pro rio. Tem um biscoito, tem esses biscoitos. Tapioca, mussarela, leite condensado. Café orgânico. Lá no sul de Minas Gerais, a nossa cooperativa dos camponeses mineiros. Isso aqui são produtos originários do babaçu. Para um pouco a gente faz o azeite. E do fubá, que é um pó que tem, a gente faz o mesocarpo. Tem doces, tem beiju, tem quebra-queixo. É docinho, vai coração de mãe. Se a sogra for boa, nós também temos muito docinho, vai coração de sogra. Se for boa, se não for boa, nós temos também. Saindo da teoria, a reforma agrária popular, para mim, é a emancipação do ser humano, como ele sendo protagonista da sua história, né, da construção, principalmente da defesa da cultura camponesa.
agrária popular, no campo da cultura, é a nossa capacidade de construir coletivamente o nosso próprio ponto de vista sobre as formas que nós queremos construir. E não apenas reproduzir aquilo que outros, sobre os seus pontos de vista, nos dizem o que fazer. E aí, a questão da reforma agrária popular, eu vejo assim, é lá nos assentamentos que nós vamos fazer isso frutificar e fazer acontecer, onde todo mundo vai participando, seja no assentamento, seja na escola, seja no município, onde tu vai realmente conseguindo fazer com que todo mundo, em conjunto, leve essa coisa para frente. Preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Vem, traz um pouco essa marca, Maria, Maria, mistura, é a dor, é a alegria. Nós precisamos, enquanto Movimento Sem Terra, na sua totalidade, numa ação coletiva, criar e construir condições efetivas para as mulheres continuarem participando das lutas e das instâncias da nossa organização. Nós precisamos intensificar a autonomia econômica e política das mulheres. Precisamos combater toda e qualquer forma de violência às mulheres. E a luta, companheiros e companheiras, deve continuar enfrentando esse modelo capitalista. O papel da juventude na reforma agrária popular é acrescer novos elementos na reforma agrária para que ela possibilite a permanência da juventude, da mulher e dos sujeitos no campo, em que a reforma agrária possibilite a elevação do nível cultural e educacional da nossa base e que isso só é possível se a gente colocar novos elementos nessa reforma agrária que a gente propõe. Hoje, às 20 horas, no ginásio! A terceira Assembleia! Da Juventude Sem Terra! Da Juventude Sem Terra! Cada geração tem uma tarefa histórica na construção desse movimento. Há 30 anos foi criar o Movimento Sem Terra e
preciso fazer com que a luta de massas cumpra várias funções históricas. Primeira função das lutas é nas lutas que nos fazemos sujeitos da nossa própria história. 2, é na luta que se obtém as conquistas como fruto da classe organizada e não das negociações. É o povo em luta que conquista e não meia dúzia negociando. O povo brasileiro é devedor do MST. Porque se é verdade que aqui no Brasil, em algum momento o movimento popular teve influência nas grandes decisões políticas do Estado, não podemos esquecer que o MST esteve sempre na raiz, no impulso e na direção política desses movimentos. Nós somos iguais a vocês. E fomos colocados para juntos lutarmos e construirmos um país que seja um país de todos. O internacionalismo é a verdadeira solidariedade entre os povos. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Besoin d'augmenter la solidarité internationale dans la lutte, dans la cause multinationale pour bâtir une planète solidaire, une planète côté toute femme, exploitation et domination disparaît. We have the same enemy, Palestinians and people here in your country, because we know that it represents the free people in the world. El MST ha sido un ejemplo mundial y hoy en el mundo entero cuando se dice MST se dice lucha, resistencia y victoria. Es decir, cuando querían hacernos creer que ya era el fin de las ideologías, el surgimiento del MST, quizás sumado al surgimiento del zapatismo también, fueron dos expresiones de una renovación de la lucha, ¿no? Principalmente creo por la organización de los humildes y excluidos como el gran sujeto de lucha, por las acciones de masa y por la importancia de la educazione popolare. Esse in terra sono state la cosa che mi ha fatto risuscitare 10 anni fa della speranza di poter anche alla mia età riuscire a dare un contributo a me, ai miei figli, ai miei nipoti e a tutto il popolo, soprattutto ai giovani, di svegliare i giovani dell'Europa che hanno bisogno di una luce per ricominciare a lottare. Saber que hay un grupo de hombres y mujeres como ustedes capaces de seguir haciendo realidad los sueños, capaces de hacer realidad la simiente de la vida, de hacer sentir que sí es posible un mundo mejor, es un privilegio de verdad enorme. Arrepio de pancada.
temos um passado e um presente. E na luta está o nosso futuro. Pois todos os que morreram no sangue permanecerão vivos na lembrança. Todos os gritos que ceifaram o silêncio da impunidade e ecoaram no alto da guerrilha, hoje são as nossas canções de liberdade. Todos os corpos que encheram os campos de batalha, hoje são os pilares da nossa luta. Todas as palavras exiladas, hoje são os caminhos das nossas ideias. E toda tentativa de poder entre o povo e a vitória, uma cerca serão para nós um pé a mais para marchar. E estamos aqui porque a luta continua. A guerra continua. Só se é permitido descansar quando a luta de nossos mortos se realizar por inteira. Por inteira, não pela metade, por inteira. Só se é permitido descansar quando a luta de nossos mortos se realizar por inteira. Por inteira, não pela metade, por inteira. Nestes dias, foi possível vivenciar, compartilhar e sentirmos o que somos, o que construímos ao longo destes 30 anos de história, marcadas por lutas e conquistas. E quão grande e belo é esse sujeito coletivo chamado MST. Nossas equipes, setores, regionais, brigadas, os acampamentos, assentamentos, os nossos cursos, os nossos grupos de mulheres, as nossas brigadas internacionalistas e as nossas cirandas infantis. São a expressão do que somos e de tudo que aprendemos neste caminhar, mas também de quanto somos capazes de nos reinventarmos num processo permanente de aprendizados com o nosso povo sem terra e com os povos lutadores de todo o mundo. A marcha da Foi Fazenda ocupação em Guerra. ocupação da Fazenda Nós ocupamos a Secretaria de Agricultura do Estado e marcha de 2005. Dos mandantes do massacre de Feliz Cruz. O MST para mim é luta. Meu filho com 1 ano e 8 meses na ocupação da Aracruz. E ele pequenininho e nós lá os dois juntos. Meu primeiro dia de aula na itinerante. O movimento, para mim, é a universidade que eu não tive. Poder ser uma reflexão de nós mesmos por nós mesmos. Tanto a nossa escola quanto o nosso posto de saúde são referência no município. Tirar o veneno da alimento dos trabalhadores. Produzir a nossa própria comida, fazer dessa comida uma ponte com a Falar do cidade. MST hoje é pensar um projeto diferente para o Brasil. O MST continuar na sua essência, na sua radicalidade, nas ideias e na ação, continua sendo o MST. Ele tem um divisor de água nesse país. Eu acho que tem um Brasil antes e um Brasil depois. Nós assumimos o compromisso e nós, como MST, vamos continuar fazendo a nossa obrigação. Nós vamos continuar ocupando na